Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Escola de Economia de São Paulo. O tema de hoje é Green Bonds e financiamento de projetos de infraestrutura. Temos um enorme prazer de ter convidados, né, que atuam e têm bastante experiência no tema, né? Temos hoje a Júlia Ambrosano, do CBI, o professor Richard Saito, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e também, enfim, tem atuado nesse tema, e o Rafael Furtado, do Ministério da Infraestrutura, que vai falar um pouco, trazer um pouco das experiências deles sobre o tema. E depois a gente vai ter uma interação também, onde vamos receber perguntas e passar aqui algumas perguntas para os convidados. A dinâmica do evento cada um vai ter uma fala inicial de até 10 minutos, e na segunda rodada eu já começo a trazer algumas perguntas também da audiência para os convidados, né? Um disclaimer importante para o evento é que a fala dos convidados, as falas, né, não representam as instituições que eles atuam, então eles têm a liberdade aqui de trazer a opinião deles, enfim, trazer a experiência deles sobre o tema. Mais uma vez, Júlia, muito obrigado. Já passo a palavra aqui inicialmente para você fazer as suas considerações iniciais. Obrigada, Joelson. É um prazer estar aqui. Obrigada também à FGV, né, pelo convite. É um prazer estar aqui também dividindo esse painel com o Richard e com o Rafael. Mas então, para ser breve também, né, preocupando já ali com o tempo, eu vou apresentar, vou compartilhar a minha apresentação com vocês, mas eu vou dar tentar ser o mais breve possível, né? Bom, então, como o Gelson já me apresentou, eu sou a Júlia, né? Eu coordeno a agenda de infraestrutura para o Brasil na Climate Bonds, para a Climate Bonds Initiative, né? Então, a Climate Bonds ela é uma organização que atua na definição de critérios para o mercado sobre o que é verde, né? O que é climaticamente alinhado, e para realmente para a gente mover, né, o capital, o mercado financeiro para soluções, né, de baixo carbono, um mercado de baixo carbono. Então, a gente tem ali a taxonomia, uma taxonomia internacional, uma taxonomia alinhada com outras taxonomias que têm surgido no mundo, né? Então, a gente tem a taxonomia da União Europeia, por exemplo, a gente tem o catálogo chinês, né, de títulos verdes. Então, a taxonomia da CBI ela acaba se tornando uma referência ali internacional, né? Óbvio que a gente tem muito ainda para ver desenvolver no mercado, né? Ainda mais com a taxonomia da União Europeia se tornando referência para tantas iniciativas que a gente tem ao redor do mundo. Então, índices como Dow Jones, etc. Então, muito vai se desenvolver a partir dessa regulamentação da União Europeia. Mas o que eu queria focar especificamente na apresentação é um passo a passo de como emitir, né, esses títulos temáticos. Eu vou falar um pouco mais do verde, mas eu aproveitei de um infográfico que a gente publicou no ano passado, né, com o Ministério da Economia, em um projeto que a gente tinha com o BID, né? E aí também para desmistificar no mercado e também clarear um pouco as informações sobre como estruturar, porque hoje em dia a gente não tem só o verde, né? Eu vou até falar mais para frente, a gente teve um boom muito grande de emissões de sustentabilidade, emissões sociais, né? E também vinculados a metas, né? A KPIs, etc. e afins. Então, o primeiro de tudo, um título verde, ele tem que ser um título, ele tem que ser uma operação financeira que vai ao mercado. E aí, uma coisa muito importante, e é uma das melhores práticas que eu também gostaria de passar para vocês, é a narrativa, né? Em qual narrativa esse título se insere? Qual é a narrativa da empresa, né? Qual é a narrativa corporativa de transição, né, que esse título se insere? Para emitir um título verde não é necessário ter essa narrativa, mas é uma melhor prática e é o que os investidores
estão pedindo, né? O mercado de títulos verdes é um mercado autorregulado, ele é um mercado que ele se move de acordo com a demanda, né, de investidores, e essa tem sido uma demanda cada vez mais frequente, né, por essa transparência e por essa transição. Bom, então eu identifico ali que eu tenho 100% dos meus recursos, né, que eu vou arrecadar na minha operação financeira, eles vão ser alocados em projetos com benefícios ambientais, né? E aí, então, eu tenho o título verde. Se eu tiver ganhos, benefícios sociais também dentro dos meus ativos e projetos que eu estou financiando, e eu quiser destacar eles, né, separadamente, além do verde, porque, óbvio, quando a gente está falando de verde, a gente está falando de ganhos sociais intrínsecos, né, a eles. Então, aí eu tenho um título social, né? Se eu tenho o verde mais o social. Desculpa, eu tenho de sustentabilidade, quando eu tenho verde mais o social. E, óbvio, se eu estou falando de recursos alocados para projetos sociais, eu tenho um título social. Uma outra melhor prática aí nesse ponto, e que vai de encontro com a próxima fase, que eu vou passar o slide, que é quando eu elaboro um framework, né? É linkar a objetivos, né? Aos objetivos de desenvolvimento, né, da ONU. Isso é uma prática cada vez mais frequente, a gente nota muito em títulos soberanos, né, onde você tem esse link, né, com os ODSs, ou às vezes quando eu tenho só uma operação, quando eu tenho uma operação verde, eu tenho um link com ganhos sociais que, né, enfim, são intrínsecos à operação. E aí, uma coisa importante a ser notada, né, que aí só para explicar um pouquinho do que está nesse slide, é que se eu tenho se os meus recursos vão ser alocados exclusivamente em projeto e ativo com esses ganhos, aí eu tenho esses títulos, o verde, o social, ou o de sustentabilidade. Mas, se os recursos vão ser usados para propósitos gerais corporativos, né, para a transição geral da empresa, então aí eu posso ter um título vinculado à sustentabilidade, vinculado a uma meta, vinculado a um KPI. Uma outra distinção importante, né, e muitos desses títulos estão sendo utilizados para financiar a transição dessas empresas, né, e uma característica muito importante de um título verde, né, o social ou de sustentabilidade, e aí até peço desculpas que aqui está escrito errado, de sustentabilidade, é que o gerenciamento dos recursos, né, ele vai ter que ter uma alocação muito distinta, né, ou muito não, mas uma alocação distinta ali no balanço financeiro. Né, isso pode ser através de um tagging, né, no balanço da empresa, ou então quando a gente tem o que a gente chama de ring fencing, né, onde você tem, por exemplo, a criação de uma STE para alocação, né, dos recursos da operação financeira. Então, aí a gente tem o próximo passo. Então, eu sei que eu tenho um título verde, e aí meu próximo passo é preparar um framework. Né? O framework, ele vai ser um documento-chave, é um documento muito utilizado nos roadshows com investidores, e vai ser o documento que vai falar qual é o processo da emissão de título verde. Então, como vai ser o gerenciamento dos recursos, então vai ter uma separação física desses recursos, por exemplo, como eu vou decidir quais vão ser os setores, quais vão ser os projetos, como que eles vão ser decididos, vai ter um comitê. Então, realmente, ele vai explicitar, vai transparecer principalmente para os investidores, qual é o processo da emissão desse título. E quais são as credenciais que ele está obedecendo. Então, por exemplo, ele está baseado no standard da Climate Bond Initiative, nos Green Bond Principles, né, que são são as diretrizes mais conhecidas para títulos verdes que a gente tem aqui, no cantinho, né, da tela. E aí, o próximo passo é contratar um verificador, né? Então, vai ser um verificador que vai olhar o framework, vai analisar, vai olhar os ativos que estão sendo financiados, né, dentro da operação financeira, e vai emitir um parecer, né? Um parecer favorável ou não. E aí, então, dependendo do parecer desse verificador, se no caso de uma operação certificada, esse parecer vai ser enviado à Climate Bonds Initiative,
né? Porque o único esquema de certificação, né, para títulos verdes, ele é gerenciado pela Climate Bonds Initiative, mas a gente tem outras modalidades de verificação, né? Então, a gente tem a opinião de segunda parte, que é bem utilizada no mercado, é bem aceita pelo mercado, e é quando um verificador ele utiliza de uma metodologia própria, né? E é importante que essa metodologia própria esteja pública para o mercado, enfim, para haver transparência. Nós também temos rating, né? Que aí é também uma outra modalidade. Enfim, e aí tem a emissão do título, né, a partir do parecer e a partir da chancela da CBI, no caso de um título certificado. E aí, um passo muito importante é o passo de relatos pós-emissão até a maturidade do título, né? Esse relato, ele é uma ótima prática. Quando a gente está falando de título certificado, eles são obrigatórios, né? E é uma ótima prática para estabelecer um relacionamento bom com investidores, né? E tem sido cada vez mais demandado. Então, quando às vezes não há uma publicação, investidores eles vão atrás, eles precisam saber essas informações para eles mesmos produzirem os seus relatórios de impacto, né? E aí esse relatório de emissão ele tem três funções, né, principais. Então, reportar, né, para o mercado como está indo a alocação de recursos, se os projetos eles continuam de acordo com as diretrizes ali sobre os quais eles foram baseados e caracterizados como verdes e certificados como verde, e também colocar os impactos, né, as métricas de impacto, que tem sido cada vez mais demandada pelo mercado. E aí, por fim, eu espero que eu não esteja avançando no meu tempo, Gelson, pode me dar uma diretriz aí de tempo. Eu queria só falar um pouquinho sobre como esse mercado ele tem evoluído, né? Então, assim, hoje na América Latina nós temos aproximadamente 30 bilhões, né, ou pouco mais de 30 bilhões de dólares em emissão verde. Esse número ele é do primeiro até o primeiro semestre de 2021, né? A gente tem uma metodologia de análise de título a título, né? Então por isso a gente produz a partir do momento que a gente fecha os números com base nessa análise. Então, assim, nós temos um mercado que evoluiu muito, né? O Brasil é o maior mercado de títulos verdes dentro da América Latina, com 10,3 bilhões, né? E 78 operações. E aí também títulos sociais de sustentabilidade evoluíram muito no mercado. No mercado brasileiro, eu coloquei aqui também os vinculados à sustentabilidade, que dentro da temática maior, né, que vai além do verde, os títulos vinculados à sustentabilidade e principalmente empréstimos, né, eles estouraram no mercado, e aí você vê que a gente tem aqui 6,3 bilhões, que é uma quantia considerável, sendo que o mercado de títulos verdes é o mercado mais maduro, é um mercado que começou no Brasil em 2015, é um mercado com credenciais já bem entendidas e compreendidas pelo mercado, né? Mas, enfim, só para destacar também esse crescimento grande dos vinculados à sustentabilidade. E aí a evolução, né, do mercado. Então, a gente consegue ver aqui o Chile, com uma quantidade grande, ele está em azul escuro, né, tem um volume grande de emissões ali a partir de 2019, por causa dos seus títulos soberanos, né, que foram importantes sinalizadores no mercado, mas aí no acumulado o Brasil ele continua sendo o maior mercado de títulos verdes, né, na América Latina. E 2020 foi um ano recorde, né? No ano que vem, ali no próximo evento, a gente reporta também como é que foi o ano de 2021 aqui para o Brasil e para a América Latina. Mas o ano de 2021, obviamente, tem sido um ano muito promissor, né? Então, como vocês podem ver, na metade do ano ali a gente tem uma marca considerável, né? Se a gente comparar com 2020. Bom, uso de recursos. Como em qualquer país do mundo, né? O mercado de títulos ele se inicia muito por energia, porque ele tem o que a gente chama de pure plays,
né? Então, você tem setores, obviamente, verdes, com tecnologia verde disponível e já bem utilizado no mercado. Então, a gente está falando de solar, eólica, né? Quando a gente está falando aqui na América Latina. A gente teve recentemente uma operação de hidrelétricas. Nós lançamos, não aqui no Brasil, né, na América Latina, nós lançamos recentemente esses critérios para hidrelétricas, mas basicamente esse amarelinho aqui, eles são para títulos para transmissão solar, solar e eólica, tá? No Chile, a gente tem uma grande quantidade indo para transporte, o que é muito bom, atraiu muitos investidores essa categoria, né? E também por ser um título soberano, também atrai muitos investidores também, né? Então, foi basicamente ali para a infraestrutura de transportes da cidade de Santiago. No Brasil, a gente tem um mercado mais maduro, obviamente, e a gente tem uma diversidade maior, né? Uma diversidade muito positiva, né? de alocação de recursos dentro dos setores. Uso da terra, né? Disparado, de longe o lugar no mundo onde a gente tem mais títulos verdes indo para uso da terra, isso inclui agricultura, né? E florestas. Nós também tivemos para transporte, né? E a gente tem também setores ainda com muito potencial de deslancharem ali nos próximos anos, que é a água e resíduos. Então, a gente tem uma diversificação. Então, eu só queria destacar aqui que as instituições não financeiras, elas realmente têm se destacado no mercado, né, de títulos verdes, o que é muito positivo, né? Porque geralmente os mercados eles iniciam muito com os bancos de desenvolvimento fazendo essa sinalização no mercado. E o Chile, obviamente, com o soberano, a gente tem esse diferencial. E aí, de novo, só para destacar como os títulos sociais e de sustentabilidade ganharam um impulso enorme nos últimos anos. E, de novo, só destacar que é um mercado que iniciou, né, mais recentemente, né, em comparação ao título verde, mas que tem ganhado grande destaque ali, né, dentro das operações. E aqui um pouquinho só um pouco mais de destaque ali na diversificação do uso de recursos aqui do Brasil. Então, 25% uso do solo, 50% energia, né? E aí um tanto de potencial para a gente explorar essas áreas, né, de infraestrutura nos próximos anos. Transporte, resíduos, recursos hídricos e edificações, que a gente tem critérios bem reconhecidos, né, ao redor do mundo. Então, realmente, ali, às vezes, é uma questão de entraves próprios, né, dos setores, mas que a gente já tem visto muita evolução desde 2020. A gente tem visto essas emissões dentro desses setores dispararem. E assim eu encerro essa minha exposição inicial. Obrigada. Ótimo, Júlia. Eu acho que foi uma rica apresentação, acho que já trouxe uma ideia bem clara do processo de certificação, né, que é algo que é importante para, enfim, quem vai emitir títulos verdes, entender como funciona o framework. Então, acho que você conseguiu trazer os critérios, enfim, trazer um pouco de dados dos avanços que a gente tem tido já nessa parte no Brasil. Muito obrigado. Bom, vou passar a palavra agora ao professor Richard Saito. Mais uma vez, muito obrigado. E fique à vontade para fazer suas considerações também sobre o tema. Muito obrigado aí, Joelson. Prazer aqui também estar na companhia da Júlia e do Rafael. Falar sobre dois tópicos aqui, uma conjuntura, né, na parte de funding para projetos usando green bonds em geral, e quais são os desafios, né? Bom, com relação à conjuntura, como a Júlia comentou, o potencial é muito grande, então eu peguei alguns dados aqui para compartilhar com vocês. Nos próximos 15 anos, a Global Commission on Economy and Climate, eles estimam aí 90 tri, né, de necessidade de funding para o setor de infraestrutura.
de uma forma ampla, tá? Infraestrutura não só da parte de energia, saneamento, logística / transportes, social housing e também, eventualmente, projetos na parte de eficiência energética, uso da água, etc. Então, 90 tri dividido por 15 dá mais ou menos 6 tri, né? Enfim, assumindo que seja linear. E vocês têm um estoque mais ou menos de 500 trilhões de títulos, né, no mercado de capitais ou 500 trilhões de títulos no mercado privado, é mais ou menos esse é o split, né? Então, é uma renovação que a gente vai ter de títulos, um market share muito grande, que vai estar ligado, né, à componente verde, aí, em particular aí na parte de infraestrutura, né? E como é que a gente vê o negócio caminhando, né? Então, vou dar um contra-exemplo aqui, que foi um bond emitido pela Repsol em 2017. A Repsol, como vocês sabem, é uma empresa do setor de óleo e gás, né, da Espanha. E eles emitiram um Green Bond em 2017. E esse Green Bond não foi aceito pelos investidores no sentido de ser incluído no índice. Tem um índice de Green Bonds e não foi incluído. Então, assim, isso é um exemplo, né, de que o mercado não vai aceitar qualquer coisa, né? E eu acho que o mercado está indo para onde? O mercado está indo para, como a Júlia comentou, para Transition Bonds, né? Então, Sustainability Linked Bonds vai ser a meta, porque hoje em dia, depois do COP26, a gente quer não só que invista em CAPEX que tem um componente verde, mas que invista para fazer a diminuição de emissão de gases, né? A gente tem que, na verdade, mirar, né, esse objetivo de estar fazendo a redução. E a forma de controle melhor é realmente usando o KPIs, né? Seja KPIs para redução de perda de água no setor de saneamento que a gente está vendo. Eu sei que eu participei do caso da Corsan, então a Corsan pegou um financiamento junto ao IFC, e um dos objetivos lá é a redução de perda de água, né? Então, você vai ver, e tem várias outras empresas, não foram muitos bonds que foram emitidos, eu tenho um aluno que está basicamente estudando as últimas emissões, todas as emissões de Sustainability Linked Bonds, para ver as características, né, inerentes que tem cada um dos bonds e os prêmios ou as penalidades caso você não cumpra, né? Então, acho que isso essa conjuntura, a conjuntura é muito favorável, né? Agora, como é que a gente viabiliza, né? Quais são os desafios para poder viabilizar isso, né? Sob o ponto de vista de bancabilidade, financiabilidade, é a mesma coisa, né? Um investidor, sob o ponto de vista, ele não vai querer só porque é verde, né? Ele vai querer pagar mais? Não, ele não vai querer pagar mais. E também não vai querer tomar qualquer tipo de risco, né? Então, isso aí, análise sobre a ponto de análise de crédito, vai ser igual, como é feito, né? Como é que é hoje esses bonds? Diferentemente de um corporate bond, né, que tem um uso corporativo geral, né, general purpose, né, que quando você fala de destinação dos recursos, use of proceeds, né, aqui não, aqui vai ter geralmente um tipo de um financiamento de projetos, não necessariamente é um financiamento de projetos, mas vai ser um asset-backed finance, né, vai ser estruturado para ter um retorno, para ter uma medição de KPI. Então, esse é o primeiro desafio, né, que eu acho. O segundo desafio é justamente o trabalho, né, que a Júlia colocou, de ter o framework, né? A empresa tem que querer e tem que ter o seu próprio framework. Não adianta, também é a minha opinião, tá? Não adianta só contratar uma consultoria, mas tem que também adotar e incorporar, né, a sua própria sistemática, né? Muitas pessoas falam, né, que esse sistema de KPI foi mais ou menos o que aconteceu na final da década de 80 e começo de 90, né, para fazer esse sistema de qualidade, né, que a gente viu muito. Na época eu estava fazendo mestrado na Poli e os meus professores lá, todos eles estavam envolvidos em implantar sistemas de qualidade, né? De uma certa forma, a gente vai ter que ter também sistema de monitoramento de KPIs nas empresas. Então, acho que vai ter um boom
nesse sentido, né? E eu acho que a empresa tem todo o incentivo, né? O mercado de crédito que não voou, que a gente sabe, há 10 anos, né? Eu acho que é uma coisa que vai voar, né? A gente já vê com CARB lá na Califórnia um movimento muito forte de mercado de crédito. E o governo da Califórnia paga um prêmio, né? Eles são super inovadores, pagam um prêmio para isso. E a gente vê bancos multilaterais, o próprio BNDES tem o Fundo Clima, né? Então a gente tem o que a gente chama de blended finance, né? Para poder ajudar, ou seja, trazer tipo de financiamento de concessões, né? Que a gente vê, enfim, de vários fundos, e investidores institucionais que vão querer o mesmo risco, o mesmo retorno ajustado ao risco, né? E você vai ter o subsídio desses concessionary loans, né? Então, vai ser por isso que é um blended finance que na média, vai ter um custo menor. Então, se tem os incentivos financeiros, certamente vão ser muito seletivos, né? A ONU, por exemplo, tem um fundo ligado a clima, né? Que ele vai fazer algumas concessões e vai ser subsidiado. E vários bancos, né? Estão montando também a poder oferecer, por meio da captação desses recursos, fazer um blended finance próprio, né? Então, acho que é uma coisa que é importante. Quais são os desafios ainda a nível Brasil, que daí eu vou passar a bola aí para o Rafael, né? Mas é a questão de financiabilidade em dólar, né? É uma coisa que o governo tem trabalhado bastante. Enfim, o Roberto Campos, né, o presidente do Bacen, tem falado em conversibilidade de moeda, que isso é um grande desafio que a gente tem, mas se a gente conseguir isso, a financiabilidade vai ser excepcional. A gente vê o caso do Chile, e até em alguns casos que a gente não tem conversibilidade de moeda, né, por exemplo, como o Peru, mas todos os projetos de energia são em dólar, são dolarizados, né? Então, acho que tem um potencial muito grande. E a outra questão que pode estar acompanhada com blended finance é a parte de garantias. Então, seja garantia parcial, seja garantia total, até o completion do projeto, né, de infraestrutura, que a gente sabe, o construction risk é o maior, né, e no mercado de capitais você não consegue colocar, até com os bancos de fomento locais aqui, a gente não consegue colocar também, porque eles pedem o aval, a fiança, né? Então, os fundos garantidores, né, que de uma certa forma o governo tem se empenhado a colocar, eu acho que vai ser essencial também, né? Então, eu acho assim, tem muito potencial, mas os desafios estão aí, e daí eu termino aqui a minha fala e passo a bola aí para o Rafael. Obrigado, Bela. Muito obrigado, Richard. Eu acho que trouxe aí um link bacana com a fala da Júlia, já linkando o mercado de capitais, né, e trazendo esse ponto dos transition bonds, que eu acho que de fato é o que tem pegado mais, né, se essa pode ser uma palavra aqui do nosso contexto, tá? Bom, agora para fechar essa primeira rodada, e aí eu já coloco aqui uma pergunta que eu recebi, 2 perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas também, que na segunda rodada a gente vai trazê-las, tá? A primeira é se o mercado de créditos de carbono terá liquidez. E a segunda é quanto tempo deve levar para esse mercado de fato ter maior relevância no mercado de capitais? São 2 perguntas que já apareceram aí para vocês irem refletindo para a segunda rodada. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Passo a palavra agora para você. Obrigado, Joelson, e também agradeço a fala da Júlia e do Richard, que me ajudam bastante aqui na minha participação, especialmente por ver que, embora muitas vezes o governo seja o último a reagir, e aqui eu estou representando, de certa maneira, isso, Joelson, quando eu sou o último a falar, então eu estou reagindo um pouco à fala do que o mercado está dizendo,
o que muitas vezes é positivo, né, nesse aspecto, porque a chance de errar é menor. Mas eu tenho vários pontos que eu queria colocar, mas eu vou iniciar aqui tratando até das falas que foram colocadas pela Júlia e pelo Richard, que eu acho que vão ajudar na discussão. E alguns dados, se tiver tempo, eu também trago algumas informações que eu tenho aqui a respeito do assunto, muito voltado ao trabalho que a gente faz aqui no Ministério da Infraestrutura, aí não especificamente sobre Green Bonds, mas sobre o financiamento de infraestrutura de uma maneira geral. Mas o que eu queria comentar um pouco sobre Green Bonds, especificamente sobre o trabalho que o Ministério da Infraestrutura está fazendo, né? Esse é um ponto que é pauta nossa, né? Tanto é que houve um cuidado, uma preocupação do Ministério da Infraestrutura de seguir toda aquela trilha que a Júlia colocou, de etapas, até uma etapa que a gente não conseguia ir, que é a etapa de emissão, né? Nós preparamos todos os processos, ou pelo menos a avaliação, essa verificação independente, enfim, o framework todo relacionado aos projetos de ferrovia do governo federal, do Ministério da Infraestrutura, mais propriamente falando da FICO, FIOL, e também da Ferrogrão, e houve todo um trabalho de desenvolvimento desses estudos, dessa verificação, até o ponto em que o concessionário que eventualmente assumir a concessão vai estar num estágio avançado, e a gente entende que ter esse estágio avançado é um incentivo para a emissão de debêntures, né, dos Green Bonds certificados pelo CBI. Lembrando aquilo que a Júlia colocou, que tem uma fase posterior toda relacionada à verificação e acompanhamento do cumprimento das metas, e a gente tem absoluta segurança de que nós cumprimos, né, que será cumprido todos os requisitos, uma vez que as características das nossas ferrovias são aderentes aos requisitos colocados pelo CBI, especialmente um ponto que foi colocado, que é a redução da emissão de carbono por quilômetro transportado, tonelada quilômetro transportado. Então, esse é um ponto relevante. Também, eu vou fazer um comentário aqui também breve sobre o projeto de lei de debêntures. Depois, se for o caso, a gente pode ir mais a fundo nisso, mas houve uma tentativa, né, muito assim, reconhecida do parlamento de buscar destacar os green bonds dos bonds comuns, né, das debêntures comuns, e havia até uma tentativa de fazer com que ela tivesse um incentivo adicional, incentivo financeiro adicional, que a nova série de debêntures estará em cima das emissões, que será de 30% de benefício fiscal, e os green bonds seriam de 50%. Infelizmente, por conta até mesmo de restrições de ordem fiscal, o impacto fiscal seria maior e não estava planejado, o incentivo acabou sendo de maneira distinta, né? De dar prioridade aos projetos que eventualmente sejam analisados, ou venham a ser analisados pelo Ministério da Infraestrutura, ou pelos ministérios, quando se tratar de emissão de green bonds, o que a gente recebe com muito prazer essa iniciativa. Então, temos pelo menos uma iniciativa concreta, que é essa da certificação de ferrovias, e temos também uma iniciativa relacionada ao projeto de lei de debêntures. Claro que isso vai evoluir, né? Esse projeto não parou por aqui, a gente não pode esquecer o que foi colocado pelo site com relação a se desenvolver os transition bonds. Nós temos também o setor hidroviário, que é possível de ser certificado, então a gente quer avançar nessa ordem. Eu queria também tomar um tempo para falar sobre dois pontos que também o Richard trouxe, que são relacionados à financiabilidade em dólar e o aspecto da garantia, né? São dois pontos que o Ministério tem bastante preocupação. Nós temos colocado em algumas concessões, e especialmente as concessões ferroviárias, reserva de recursos da própria concessão para eventuais oscilações de dólar, caso haja tomada de recursos no exterior. Então, há uma preocupação clara com relação a esse aspecto. Mais um ponto que eu gostaria de sinalizar é que, recentemente, foi aprovado, né, o projeto de lei 5387, que é o marco legal do mercado de câmbio, e neste marco legal do mercado de câmbio, o artigo 13 traz a possibilidade de celebração de contratos de exportadores com concessionários do setor de infraestrutura em dólar, que a gente está chamando de hedge natural.
o que evidentemente também traz uma segurança para a receita e possivelmente um impacto positivo na financiabilidade dos projetos. Outra questão que é pouco falada, mas também vale destacar, o Ministério da Infraestrutura ele administra o Fundo da Marinha Mercante. O Fundo da Marinha Mercante é o mercado, no mercado de naval, principalmente o do óleo e gás, porque existem as embarcações que fazem apoio marítimo, eles é muito dolarizado. Então, nós temos uma previsão na lei, na própria lei do Fundo da Marinha Mercante, de ter o financiamento referenciado em dólar. Então, praticamente, nós financiamos também em dólar e é um financiamento importante e com custo normalmente mais em conta do que é encontrado no mercado e normalmente é operado pelo BNDES. Bom, além disso, tá? Com relação a garantias, eu queria trazer aqui uma informação com relação ao projeto de lei, perdão, a lei número 14.227. Essa lei 14.227, ela alterou, né, a estrutura do FGE, criou um fundo garantidor de natureza privada. E a intenção do Ministério da Infraestrutura, que deve participar do comitê desse fundo, é justamente utilizar os recursos que sejam aportados ao fundo com o objetivo de garantir eventuais riscos alocados ao poder concedente. Entre esses riscos pode estar justamente riscos de risco cambial relacionado ao projeto e esses riscos que o Richard colocou do pré-completion. Então, aqueles riscos que são atrelados ao projeto, especialmente na fase mais delicada dele, que é essa fase pré-completion, e que precisam ter esse suporte durante a execução inicial dele, poderá também contar com uma possibilidade, se o projeto não for capaz de sustentar esse risco com recursos próprios ou através de uma conta vinculada ao projeto, buscarmos uma alternativa da conta vinculada, perdão, do fundo garantidor. Então, queria passar essas informações iniciais. Se eu tiver mais uns minutos, Joelson, eu queria trazer alguns números que corroboram pode a fala. Trazer. Pode ser? Bom, pessoal, só falando rapidamente que o Ministério da Infraestrutura ele é responsável pela aprovação de projetos de debêntures incentivadas. Então, todos os debêntures incentivados relacionados ao setor de transportes, seja ele projeto federal, estadual ou até mesmo privado, mas que sejam capazes de se enquadrarem como projetos de investimento em infraestrutura, de transporte, poderão contar com análise do Ministério para debêntures incentivadas, para emissão de debêntures incentivadas. E o que a gente pode falar um pouco aqui sobre esse mercado? Nós tínhamos um mercado que, em 2016, por exemplo, contando com todos os setores, ele não chegava a 5 bilhões de reais. Tá? Esse número passou saiu de 4 bilhões, 5 bilhões em 2016, para 33 bilhões em 2019, e agora, em 2021, estamos em 39 bilhões. Houve uma queda em 2020 para 18, mas recuperou em 2021 para 39 bilhões de reais. Então, de fato, é um mercado, como foi colocado aqui pelo Richard, pela Júlia, que cresce absurdamente, à medida em que a gente precisa ter recursos para investimentos. Só para que se tenha uma referência do orçamento do Ministério, quanto se investiu este ano em infraestrutura com recursos da União, esse número não chega a 6,5 bi. Tá? E só em projetos aprovados pelo Ministério da Infraestrutura, no nosso setor, nós tivemos praticamente 18 bilhões. Então, nós temos 18 bilhões em debêntures em 2021, de projetos, de emissões, 18 bilhões em emissões e 6,3 em orçamento público. Então, daí, esses números são suficientes para a gente entender a relevância do mercado privado no financiamento da infraestrutura. E há uma crescente. Nos últimos anos, de 2012 a 2020, somados, nós não chegamos a 20 bilhões. Então, é capaz de, só no ano de 2021, nós empatarmos com todas as emissões que ocorreram de debêntures ao longo dos anos de 2012 a 2020, ou chegar num número muito próximo.
Então, esse estouro, esse boom aí é impressionante, e a gente tem visto isso aqui no Ministério. Fizemos, inclusive, uma alteração de procedimento de análise. Os processos eles levavam mais de 100 dias, 150 dias de análise. Hoje, eles estão levando cerca de 45 dias. Né? Nós reduzimos em mais de 3 vezes, era mais 150 dias, na verdade, mas a gente reduziu significativamente o prazo para análise, sendo que merece destaque nesse setor, com 42% de valores emitidos, o setor de rodovias. Tá? Então, nós temos em rodovias 7,4 bilhões de projetos aprovados, emitidos, na verdade, aprovados tem um valor distinto. E, enquanto isso, com os desembolsos do BNDES, com dados até setembro, estão em 20 bilhões. Então, o número só em debêntures incentivadas, e considerando os desembolsos do BNDES em infraestrutura, estão bem próximos um do outro. Então, existe hoje uma situação maior de equilíbrio no mercado entre financiamento com recursos do BNDES e aqueles que são objeto de captação de recursos do mercado. Então, Joel, é um pouco da fala que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição aí para os questionamentos. Excelente. Acho que fechou chave de ouro, Rafael. Excelente apresentação. Acho que trouxe aí o olhar, né, do governo também, o que tem tido de ações nesse sentido. Eu acho que é um mercado que expandiu bastante nos últimos anos no Brasil e provavelmente essa é a nossa leitura, vai continuar assim por muitos anos. A gente tem um gap de infraestrutura bastante significativo, histórico, né? Um estoque de gap no Brasil que vai demandar por muitos anos investimentos massivos. E aí, como você já trouxe nos dados, né? Em momentos de maior escassez, principalmente de poupança pública, você precisa da poupança privada, do investimento privado para viabilizar esse tipo de investimento. Então, eu acho que é uma leitura bem condizente com o que a gente observa no mercado. Bom, passando um pouco para as perguntas, acho que já temos aqui duas para iniciar que tratam aí das falas iniciais de vocês, que uma delas é se o mercado de crédito de carbono terá liquidez, como que é, enfim, essa mecânica em termos de liquidez, né, do mercado de carbono, créditos de carbono. Aí aqui eu acho que a gente está indo um pouco além, né? Eu acho que a pergunta não é só questão de liquidez dos títulos verdes, né? Existe um outro mercado aqui, que é esse mercado de crédito de carbono, mas eu acho que a gente pode estender também para os green bonds, né? Essa questão de liquidez. E a segunda é uma outra pergunta também que a gente já tem para iniciar aqui a segunda etapa, né? Bloco das nossas conversas, fala sobre, enfim, quanto tempo deve levar ainda para esse mercado ter maior relevância, o mercado de green bonds, no mercado de capitais, ou seja, é algo que realmente veio para ficar, é algo que vai ter relevância ou é uma coisa muito de momento, né? Que sempre tem esses pontos também que aparecem. E aí eu coloco para vocês, se tiverem, enfim, quem quiser iniciar aí a fala, fique à vontade. Pode começar, Richard. Bom, com relação à questão de mercado de crédito de carbono barra green bonds, né, a questão de liquidez, tem que ter basicamente, né, 4 pontos. Um é, logicamente, quem vai ofertar, quem vai comprar, tem que ter upside, né, tem que ter volatilidade, né, porque o mercado é para isso. Tem que ter esses pontos e tem que ter padronização, né? Então, é isso que vai fazer o mercado acontecer. Vocês têm visto, né, nos últimos 2 anos, várias empresas entrando com plano de net zero, né? A maioria das empresas que têm planos de atingir emissão líquida zero até 2030, 35 e 40, não tem condições de zerar. Na verdade, eles vão ter que comprar crédito de carbono, né?
Então, a demanda vai vir justamente do pessoal que está poluindo. Né? E, por outro lado, vai ter que ter oferta, né, do pessoal que tem capacidade de emissão de crédito de carbono, né? E eu acho que o setor de infra vai ser muito beneficiado por conta disso, né? E vai gerar muito nisso. Então, você pode, eu acho, né, que até, daí talvez a Júlia possa me ajudar aí, mas eu acho que ele está falando em 2020, no prazo de 10 a 15 anos, a gente vai ter um mercado muito robusto de crédito. Agora, isso aí vai depender também, né, logicamente, das restrições, né? E quanto mais restrito, como a gente tem um crescimento econômico global na ordem de 3 a 4%, né? Um crescimento global e a gente tem que ter a manutenção da temperatura, na verdade, para mim, a única forma de atingir isso aí é ter mais crédito de carbono, né? Ou seja, ter mais gente sendo carbono negativo, né? O pessoal carbono positivo comprar. Então, assim, olhando esse horizonte de 10 a 15 anos, com crescimento econômico global de 3 a 4%, e crescimento global tem geração de carbono, né? Você vai ter que ter, acho que a grande fonte vai ser infraestrutura, e a grande fonte vai ser países emergentes. Então, assim, países emergentes vai ter uma contribuição muito grande nesse mercado, e porque eu acho que é um mercado que ainda dá para capturar muito. Isso aí é tudo achismo meu, tá? Mas eu acho que isso, enfim, talvez a Júlia e o Rafael me ajudem, mas só para dar o kick-off aí para a discussão. Não, é uma pergunta de ouro, né? Da vez. Bom, falando sobre o mercado de carbono especificamente, como foi muito bem colocado, né? É diferente quando a gente está falando do mercado mainstream, né? Óbvio que o crédito de carbono ele pode ser utilizado ali dentro da estrutura financeira, né? Para, enfim, ajudar a financiar o projeto e tudo mais. Só que eu acho que o mercado de carbono ele está sendo tentado, né? Ele está sendo colocado no mercado como um todo há muitos e muitos anos, né? E todo mundo à espera do artigo 6. Eu não acho que é uma bala de prata para resolver. Eu acho que toda ajuda para mitigar as emissões ela é importante, até porque a partir desse ano, né, ou a partir desses anos que a gente está entrando, a conversa não é nem mais sobre mitigar, né, as emissões, mas sim sobre a resiliência climática, né? Como se assim a mitigação a gente já entendeu quais são os padrões, onde a gente pode mitigar. Então, como que vai ser a resiliência dos ativos, né, e dos projetos? Ou então a transição. Agora, uma coisa que o artigo 6 ele não resolve ainda é a parte de offsets, né? E aí, quando a gente está falando de uma narrativa de transição, os offsets eles não podem contar, né? Então, enfim, a gente ainda tem muita coisa para ser digerida pelo mercado e para ser definida, né? Eu acho que aí nos próximos anos a gente vai ver como que vai funcionar, né? Esse mercado e de que forma ele vai funcionar. Então, eu acho que eu pessoalmente eu não consigo prever ali um momento em que a gente vai ter uma funcionalidade perfeita do mercado, mas, de novo, eu acho que tudo que a gente puder fazer ou utilizar para mitigar é importante e é relevante para o mercado atual, né? No mercado de títulos verdes, o que a gente tem visto ali desde 2019, especificamente para o Brasil, né? A gente tem visto ou experimentado uma liquidez maior e, por causa disso, os investidores eles já veem para eles já faz mais sentido, né, pegar muitos desses títulos verdes, né, e enfim trazer também essa transição da carteira de investimentos deles, até porque muito do mercado de títulos verdes ele surgiu a partir disso, né, a partir da necessidade de você transicionar, de você olhar para a carteira, né, de investimentos e, né, investimentos de longo prazo, infraestrutura, né? Então, como que a minha carteira vai estar daqui 50 anos? Como que esse ativo vai estar se comportando daqui 50 anos? Então, muito do mercado surgiu a partir dessa preocupação, né? E hoje em dia,
assim, títulos, não é nem títulos verdes, né, mas uma infraestrutura verde ou sustentável, ela é essencial, né? Porque os investidores eles vão estar olhando para isso, investidores de longo prazo, olhando para longo prazo nas suas carteiras e vendo se eu sou um emissor e eu estou oferecendo uma infraestrutura ali onde eu não estou contando a resiliência climática ao longo da vida do meu ativo, eu estou oferecendo um risco, né? Um risco que ele facilmente vai virar um risco financeiro, né, para o meu investidor. Então, os investidores eles estão preocupados com isso, né? E estão buscando cada vez mais transparência, né, em cima disso. Então, por reportes, por o disclosure, né, de qual vai ser a métrica, de como o emissor está se preocupando em medir, né, o impacto ou a resiliência desse ativo. Então, assim, eu acho que eu tenho certeza que o mercado ele veio para ficar e ele tem se tornado mainstream, né? A gente tem os bancos de desenvolvimento multilaterais já sinalizando em que daqui para frente, né, eles não vão mais conceder crédito se não for para projetos alinhados a credenciais de sustentabilidade, né? Então, além do verde, a gente tem ainda aspecto social, aspecto de governança, e aí se tornando mainstream. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa sinalização também de bancos de desenvolvimento, para isso também reverberar, né, no setor privado também ele fica bem fácil, né, bem rápido essa transição. Então é essa a projeção que eu acredito que vai ser feita. Aí o mercado de carbono ele vai andar lado a lado com o mercado de títulos de dívida ou os títulos linkados, né, vinculados à sustentabilidade, mas eu acho que ainda faltam muitos pontos nos is aí para ver como que isso vai funcionar dentro de um cenário de transição. Joel, só para permitir ainda acrescentar um ponto, acho que mais do que uma pergunta, é quase que uma diretriz, né? Um objetivo que a gente tem que atingir, que é essa liquidez e ter um mercado de carbono funcionando, um mercado verde funcionando bem. E aí eu trago o decreto 10.845, que é o decreto que instituiu, né, o Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e o Crescimento Verde. E este decreto, né, com esse comitê, necessariamente vai ter que discutir esses aspectos, né? Porque você fala de crescimento, você também tem que falar do financiamento. Como é que você vai financiar esse mercado? Como é que isso vai se desenvolver? Então, necessariamente, essas questões que foram colocadas, né? Como fazer, como desenvolver, como exigir. O mercado também tem os dois lados, né? Não adianta ter a oferta e não ter a demanda, não ter uma obrigação, né, da composição né, e aquisição dos títulos. Se não tiver isso do outro lado, isso não vai acontecer. Se não houver obrigação de redução de emissão de carbono, haverá uma dificuldade de ter um mercado sustentável e de precificar isso. Com relação especificamente à questão da volatilidade da liquidez, não necessariamente o mercado de carbono, mas pensando aqui nos green bonds, assim como esse é um problema que já estava detectado em debêntures, né? O grupo de mercado de capitais que teve participação de entidades públicas, privadas, etc., ele viu isso, né? E buscou resolver, a CVM também, resolver isso de algumas maneiras. Uma delas é na própria listagem dos fundos. Então, acho que através dos fundos listados em bolsa, a gente pode buscar essa solução, porque ele ganha liquidez e ganha volatilidade colocado pelo RISC, que são essenciais para que o mercado desse tenha confiança e ele possa funcionar. A gente sabe que a debênture é um título de longo prazo, né? Tem um risco atrelado, tem um ativo vinculado a ela, enfim, vai, né, ter uma volatilidade, ele não pode, né, essa questão da liquidez não seria da debênture, mas da cota, eventualmente, da participação do fundo, que eu acho que é mais apropriado, embora eu não seja aqui o especialista nisso, mas né, foi da maneira que está sendo colocado. E a gente vê uma transição de fundos de FDICs, por exemplo, para FINFRA na Bolsa. Então, eu acredito que essa seja um caminho que deve ser seguido por outros fundos. E é algo que a gente quer incentivar também. A gente quer que o setor de transporte esteja mais presente na Bolsa de Valores através desses fundos de infraestrutura. Perfeito, Rafael. Ótimo. Bom, eu tem uma última pergunta aqui
E aí eu já vou passá-la rapidamente para o Richard, para ele fazer também as considerações finais, porque ele vai precisar sair para um outro compromisso. Então, desde já, agradeço muito, Richard, por você ter aceito o convite, participado do evento. E aí eu passo essa pergunta para você, e aí eu acho que depois a gente finaliza aqui também com a Júlia, com o Rafael, que é a seguinte: o que o mercado de capitais e as instituições financeiras têm feito para combater o greenwashing? Ele está no mudo, né? Não percebeu? Não, desculpa. Não, esse é um ponto de atenção, né, de todos aí, tentar evitar essa questão de greenwashing, né? Mas eu acho que o papel, por exemplo, da CBI, né, e outros certificadores estabelecer um framework, a empresa tem que estabelecer um framework e ter um second party opinion, né? Eu acho que essa é a forma de evitar. A outra forma porque assim é muito difícil você colocar targets, né, que a empresa, na verdade, ela sabe que não vai conseguir, né? Então também é uma questão do que o mercado está procurando, né? Se o mercado vai estar aceitando, né, dar um desconto, né, de 10, 15 bips para aquele target que ele está fazendo, né? Então, uma das análises que até o Luiz, meu orientando, está olhando é justamente ver a evolução, né, dos KPIs, como é que está evoluindo esses KPIs, e se o mercado está, digamos, comprando e exigindo mais os KPIs. Então, assim, o mercado vai ter que se ajustar, né? Então, provavelmente, emissões que aconteceram, né, em 2015, sei lá, há quase 5, 10 anos, certamente hoje não seriam viáveis, né? Então, acho que o mercado está evoluindo. Eu, pelo menos pelos números aí, eu sinto que está tendo uma evolução. E daí eu vou pedir desculpa, que eu já tinha um compromisso daqui a pouco. E para mim foi muito legal o Joelson ter participado, né? Agradecer a todos aí que também participaram, em especial a Júlia e o Rafael. Foi um prazer aí conhecê-los aqui virtualmente, né? Eu vou pedir licença aqui. Legal, Richard. Obrigado. A gente agradece. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Bom, Júlia, dando continuidade, acho que você pode aí pegar o gancho, né? Não, com certeza, né? Dando continuidade ao que o Richard já falou muito bem. Eu acho que não só hoje em dia o greenwashing, né? Mas o que é o termo que está surgindo, que é o transition washing, né? Então, ter cuidado com esses dois. O que o mercado tem sido feito? Eu acho que o Richard começou muito bem, né? Falando assim, papel como usa a CBI. Não tem só a CBI, né? Assim, tem a certificação que é só da CBI, mas não é só o papel da CBI que abrange isso. Então, a gente tem as taxonomias, a utilização de diretrizes, de standards, de critérios públicos para você basear, ou para o emissor basear suas operações ou as credenciais climáticas e verdes das operações, são essenciais. Então, a gente tem as taxonomias locais sendo desenvolvidas, né? A taxonomia da União Europeia, a gente tem algumas outras taxonomias, como na Colômbia, no Chile e algumas outras ao redor do mundo. Ainda não há uma discussão para uma taxonomia do Brasil, né? Mas aí você tem as taxonomias internacionais, ou a taxonomia internacional, que é a da CBI, os critérios também que são conhecidos ao redor do mundo e são também acabam se tornando base para as opiniões de segunda parte ali que o Richard mencionou. Então, você tem, por exemplo, os critérios de agricultura, as emissões de agricultura e emissões de segunda parte só deslancharam depois da publicação dos critérios da CBI. Então, acaba se tornando também um parâmetro para o mercado como um todo, né? Reconhecido por emissores e investidores. Então, tudo que a CBI faz
ele é com o objetivo de evitar greenwashing, né? Então, sistemas de classificação, sistemas de critérios setoriais, né? Então, mas a gente tem também algumas diretrizes internacionais também surgindo, e aí são importantes também, principalmente para títulos vinculados à sustentabilidade, para títulos de transição. Então, na CBI, a gente começou o trabalho com transição também. Em 2020, a gente lançou o primeiro framework, né, sobre transição. Então, esse framework são diretrizes do que é uma transição confiável, né? E aí um dos pontos até que entra é que offsets não contam, né? Ainda em discussão, porque a gente tem algumas considerações locais também a serem feitas dentro de offsets, mas enfim, tudo está ainda começando, né? A gente está começando a desenvolver critérios para setores como cimento, siderurgia, e nós temos um outro setor também que eu me esqueci agora, mas é cimento, siderurgia, eu quero dizer que é manufacturing, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim, se alguém tiver curiosidade, é só entrar em contato comigo. Então, assim, a utilização de diretrizes, taxonomias e sistemas de classificação ou critérios setoriais são essenciais para a gente evitar greenwashing, né? E considerando que tudo isso tem que ser público, né? A transparência, as credenciais de transparência são extremamente importantes nesse mercado. Aliás, é um dos motivos pelo qual os investidores estão mais interessados, né? Então, e a utilização de métricas também de impacto têm sido cada vez mais demandadas por investidores. Também para eles mesmos produzirem os reportes dos impactos dos investimentos deles, né? E aí todo esse ambiente evita o greenwashing e até então transition washing. Excelente, ótimo. Rafael, eu acho que novamente você tem essa responsabilidade e você tem feito, eu acho que de forma brilhante aí já, enfim, nas sessões iniciais das nossas conversas, de fazer esse fechamento, né? Então, eu acho que o Rafael pode, enfim, pegar aí já o gancho do Richard, da Júlia, né? E trazer um pouquinho, que eu acho que é uma preocupação, né, Rafael, também do governo, quando ele olha para projetos de infraestrutura. Inclusive, eu tenho acompanhado, o governo sempre tem colocado essa questão de ter uma certificação, né? Inclusive, eu acho que o CBI já foi parceiros, enfim, em alguns projetos. Eu acho que essa preocupação também é inerente em relação aos projetos de infraestrutura que o governo tem avançado. Mas seria muito bom aí você falar um pouquinho também em relação às iniciativas e experiências. Não, excelente. Realmente, esse é um ponto que acho que foi um ponto inicial da discussão do governo, né? De saber, olha, a gente quer fazer uma certificação, a gente quer trazer um selo verde para os nossos projetos, mas como fazer, né? O que é comum acontecer, Gelson? É o seguinte: vamos criar uma empresa pública ou vamos usar uma empresa pública para fazer certificação. Vamos fazer a nossa própria certificação, né? E aí tem uma questão toda por trás de todos os itens que a Júlia colocou, né? A framework necessário e, enfim, a taxonomia estabelecida. E tem um ponto fundamental, que é a experiência e credibilidade, né? Você precisa ter experiência e ter credibilidade para fazer isso. E aí não foi por acaso que, por conta disso, o Ministério tomou talvez uma primeira iniciativa de constituir uma subsecretaria de sustentabilidade. Primeira vez, né, que isso acontece no Ministério da Infraestrutura. Então, dentro do Ministério da Infraestrutura, tem uma subsecretaria só para tratar desse assunto, com pessoas capacitadas e que estão envolvidas no meio e relacionadas com esse assunto e tratando disso na pauta do dia a dia delas. Isso é um ponto fundamental para dirigir as ações dos gestores. Os gestores não são especialistas nisso, mas eles precisam estar bem assessorados. A partir disso, né, e com a parceria do Ministério da Economia, enfim, com outras instituições até estrangeiras, tivemos a aproximação, primeiro, com o próprio CBI, né, que nos trouxe um panorama, e buscamos um verificador reconhecido. A gente buscou a Ernst Young como verificador independente, com um braço ali junto a ela da EPL. Por que a gente teve junto a EPL? Não só para promover a contratação, mas a gente precisa internalizar também essa experiência, precisa conhecer como é que funciona esse processo, para que os processos de estruturação
de projetos de concessão já saiam redondos para essa certificação futura. Isso é fundamental. Então, eu acredito que esta credibilidade, né, que o CBI traz, que a Ernst Young traz, que a EPR traz, que a Subsecretaria de Sustentabilidade traz, se volta para que a gente tenha cada vez mais projetos bem estruturados, levando em consideração esse aspecto da sustentabilidade. Mas eu queria só adicionar um ponto, que eu acho que temos a questão da sustentabilidade, mas uma outra fala é fundamental, que eu acho que a Júlia trouxe também, que é a questão da resiliência. Quando se fala de investimento, é preciso que o investidor tenha segurança no investimento que ele vai realizar e na capacidade, né, de se proteger e de reagir a esse risco, né, o risco de mudança climática, o risco de uma maneira geral. E esta é a pauta que está ocorrendo atualmente no G20, OCDE, ITF, uma série de iHub, uma série de instituições. Isso é um ponto de pauta, né, sobre como se preparar, seja para a pandemia, seja para eventos climáticos que precisam, né, que a infraestrutura precisa ter uma proteção. E eu queria falar um pouco sobre essa questão da resistência, que eu vou dizer com uma certa surpresa. Eu estou no setor de infraestrutura, eu sou originalmente da área jurídica, mas eu estou no setor de infraestrutura há algum tempo, e posso dizer que eu fiquei bastante surpreso com a forma como o setor reagiu, o setor de transportes reagiu, e a forma como é importante ver o setor de maneira segmentada, porque nós vimos um impacto brutal, né, no setor aéreo, isso é mais do que evidente, né? Mas a gente viu setores como o ferroviário e o portuário, o aquaviário, extremamente resistentes. Tá? E eles tiveram, muitas vezes, até aumento de demanda do que havia anteriormente. Né? Então, foi realmente uma questão interessante. Ainda que, principalmente no setor aquaviário, não só por conta da pandemia, mas por outros eventos, a gente tenha uma dificuldade logística mundial. A gente está vendo isso. Então, assim, extremamente importante que o mundo inteiro esteja preparado, ainda mais considerando toda essa interligação logística que há. Agora, quando a infraestrutura ela não é capaz de responder sozinha a demanda ou ao impacto que traz essa mudança climática ou a pandemia, o governo também precisa estar preparado. Então, foi muito importante, Joelson, os nossos contratos terem a previsão de reequilíbrio nessas circunstâncias e também ter uma resposta imediata da Advocacia da União quando reconheceu genericamente a possibilidade de reequilíbrio dos contratos. Esse reconhecimento genérico é importante, mas ele não é tudo, né? Porque é preciso que cada caso, como eu acabei de falar, seja avaliado o desequilíbrio, e aí, só para que vocês tomem como exemplo, tá? No setor aéreo, que, como eu falei, foi o mais impactado, nós tivemos 2 bilhões de reais em demandas de reequilíbrio, tá, atualmente, e desses 2 bilhões, 1,9 foi reconhecido. Então, houve um reconhecimento por parte da agência reguladora, e esse recurso ele é direcionado ao Fundo de Aviação Civil, Fundo Nacional de Aviação Civil, que nós administramos. E também houve um reconhecimento nosso da importância de o reequilíbrio ser com desconto da outorga, e não por aumento de tarifa. A gente não queria aumentar a tarifa de embarque, por exemplo, a taxa de embarque, para ocasionar, talvez, um desincentivo à utilização, à retomada da utilização do setor aéreo. Então, a opção foi, vamos abrir mão de uma receita, tá? Entre outras medidas, tá? Foram várias, mas vamos abrir mão de uma receita para que o mercado seja capaz de reagir. Então, eu queria trazer essa informação, entre outras, como eu falei, essa não foi uma medida isolada, foram várias medidas que a gente aqui adotou, mas eu queria trazer essa como exemplo. Excelente, Rafael. Acho que é importante, como você colocou, eu acho que, principalmente numa crise, né, que a gente viveu, ainda está saindo dela, essa rápida resposta para a infraestrutura, porque são serviços essenciais, né? Então, e quanto mais tempo, né, você leva para recuperar, mais tempo você leva para dar uma resposta, né, a essa urgência que tinha
dos reequilíbrios, né, dado o impacto da crise, que certamente afetaria muito mais negativamente a vida, principalmente da sociedade que usufrui dessas infraestruturas. Então, acho que isso é importante ressaltar também. Bom, estamos chegando ao fim, porque o evento, a ideia inicial é a previsão de 1 hora. Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, né? Vou agora começar pelo Rafael, depois pela Júlia. E muito obrigado mais uma vez por terem aceito o convite. Eu acho que vocês trouxeram uma discussão, enfim, um panorama muito importante, né, sobre o tema. Esse é um evento que depois fica disponibilizado, então nós tivemos a participação direta e indireta aqui na sala, então algumas pessoas participaram através de outros links, mas a gente recebeu mais perguntas, mas o tempo também, a gente ficaria aqui, enfim, muito tempo tentando esgotá-las, então acho que a gente precisa ter essa disciplina aí de encerrar, e eu acho que a gente pretende fazer mais eventos também, essa ideia, para poder continuar e contemplar aí outras perguntas que surgem sobre o tema, como o Rafael inicialmente trouxe. É um tema que, assim, tem muito assunto que você pode entrar, a depender do foco que é dado. Então, hoje foi a ideia de trazer um panorama geral, e eu acho que vocês cumpriram muito bem, né, esse objetivo, e chegar também interesse para quem tem, enfim, que trabalha, pesquisa sobre o assunto, tá bom? Rafael. Queria primeiro agradecer o convite e parabenizar a iniciativa. Qualquer estudo desenvolvido pelo mercado, pela FGV, é muito bem-vindo para a gente. A gente se nutre muito e olha muito o que está sendo discutido e se vale muito das informações para o desenvolvimento e os ajustes que são necessários na política pública. Então, estimulo que isso seja continuado, esse debate seja continuado, e que sempre que houver alguma novidade, alguma discussão, enfim, alguma questão nova, alguma dúvida que haja a respeito do assunto, estamos aqui à disposição para discutir com vocês. Ótimo, muito obrigado, Rafael. Fico muito agradecido por você ter representado, enfim, o Ministério da Infraestrutura, e muito bem, assim, trouxe uma rica contribuição aqui ao webinar. Júlia. Bom, também queria agradecer o convite. Se houverem mais dúvidas, também fico à disposição, né, para responder por e-mail. Não sei se eu passo meu e-mail também falando, ou não sei como é que... Pode colocar no chat aqui, se você quiser. Eu acho que é um contato que você deixa aí aberto para quem... Tá? Sim. Então, podem me contactar por e-mail, qualquer dúvida. Eu acho que o que eu queria deixar mesmo, até como parte, né, das discussões que a gente teve, é que esse mercado ele veio para ficar, né? Ele veio para ficar como um mercado mainstream de financiamento de infraestrutura ou de padrões de infraestrutura, né? Então, ali até como o Rafael estava comentando, padrões de resiliência, né, a incorporação de credenciais verdes no projeto, que aí agregam não somente a parte de mitigação, mas o componente de adaptação e resiliência também, são extremamente importantes e veio para ficar, né? Então, vai chegar, acho que um ponto em que você vai chegar na mesa de um investidor, né, e aí analisando um que é um título verde, um título, né, vanilla, aí a opção, né, com credenciais, obviamente com características similares, né? Aí o verde ele vai se tornar uma escolha óbvia, né? E aí é um mercado que está evoluindo muito, né? Não só o mercado de títulos verdes, mas todo esse universo ESG, né, no mercado privado. Então ainda tem muitas coisas a serem definidas, né? Mas eu acho que todo o esforço que a gente fizer agora ele é relevante e é mais necessário do que nunca, né? Então, é isso que eu queria deixar de mensagem final. Obrigada, gente. Muito obrigado, Júlia, Rafael. Encerramos aqui mais um webinar da Escola de Economia da FGV.
Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.